Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é habilidades necessárias. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, a maioria na área da beleza, a trabalharem estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço, máximo de resultado. Um motor de carro eficiente é um motor que gasta pouco combustível e entrega muita potência. Isso é, trabalhar menos e lucrar mais. Afinal, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem tempo de pensar, não tem tempo de realmente ser eficiente. É tipo uma pessoa que acelera muito, anda em alta rotação em primeira marcha. Não resolve nada. Sabe aquela bicicleta que está na marcha leve e você está andando na velocidade rápida? Você pedala, 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 só se esforça. Então, a ideia é o quê? Eficiência. E falando de eficiência, o tema de hoje tem tudo a ver. Habilidades necessárias. Muitas vezes você não tem resultado. Muitas vezes o seu trabalho não está vendendo. Muitas vezes você não está tendo a eficiência que você gostaria. De resultado, de tempo, de etc. Só que o ponto é, às vezes as pessoas elas chegam ao ponto de desistir. Chegam ao ponto de estar sem perspectiva. Chegam ao ponto de pensar, eu tentei de tudo, mas eu não tive resultado. O ponto aqui é o seguinte, primeira coisa de todas, você vai pegar um papel, pega um papel branco, uma folha em branco, pega uma caneta e começa a anotar quais são as habilidades necessárias para eu desenvolver aquilo que eu quero. Quais são as habilidades necessárias para ter sucesso na minha área? Então você vai começar a levantar com sinceridade tudo o que você precisa. Você precisa ser boa de marketing? Você vai colocar lá. Você precisa ser boa de trabalho? Você vai colocar isso lá. Você precisa ser boa mais o quê? Tudo que você precisar ser boa, tudo que você precisar desenvolver, você vai colocar lá. Você vai marcando. Preciso desenvolver XYZ da técnica. Você vai lá e marca. Aí o que acontece? Você vai começar a olhar para essas coisas. Algo que você não pode esquecer também é inteligência emocional. É importante ter inteligência emocional. É importante dominar os seus bloqueios. Às vezes você tem bloqueios, tem vergonhas, tem medo. Começa a marcar isso também. Isso é muito importante. Não consigo ter sucesso porque eu tenho medo. Porque eu tenho vergonha. Porque eu travo toda vez que eu vou fazer X coisa. Marca tudo. Faz uma lista extensa. Tanto das suas limitações, quanto das habilidades necessárias que você precisa, quanto as coisas que você não está fazendo bem. Começa a marcar. Quanto mais longa essa lista, melhor. Ok. Marcou sobre isso? Você vai começar a observar o que você pode fazer para melhorar em cada uma dessas áreas. O que você pode fazer para realmente desenvolver e realmente ter resultado nisso. Mas sabe qual que é o principal ponto? A principal habilidade aqui... Ficou torto aqui. A principal habilidade aqui, referente a isso, é o quê? É você ganhar percepção. Percepção é a melhor das habilidades. É a principal. É a primordial. É você treinar os seus olhos. Uma pessoa que não tem percepção, ela não consegue perceber que a técnica dela não é moderna. Que a técnica dela está ultrapassada. Ela não consegue perceber os detalhes que formam um cabelo bonito. Por exemplo, tem muita gente que faz mechas. Muita gente que faz mechas. Só que um tom bonito, um design de mechas bonito, um cabelo com um corte bonito, muita gente não tem essa percepção. E são esses detalhes que vão fazer a diferença. De um profissional de mechas muito bom, de um profissional de mechas que não é bom. Ah, mas eu não sou boa. Treina, você consegue chegar lá, tudo é treino, tudo é prática, tudo é conhecimento. Adquira conhecimento. Adquira conhecimento que você vai conseguir chegar lá. Com certeza você vai conseguir chegar lá. O ponto é o que você está fazendo para chegar lá. O que você está fazendo para desenvolver as habilidades para chegar onde você quer chegar. Ou será que você está correndo para chegar lá? Às vezes você não está nem indo para lá. Às vezes você não está tranquilo com a tua técnica. Olha para a tua técnica. Vamos olhar o que tem que melhorar e vamos melhorar, vamos trabalhar. Você é micropigmentadora, sua trama de fios não tá boa, você sabe que não tá. Ué, treina. Treina. Eu conheço pessoas que desistem da sua profissão, simplesmente param de fazer porque não teve sucesso. Tô 10 anos na área, nunca tive sucesso, vou desistir. Calma, antes de desistir, vamos olhar. Será que você fez tudo realmente que tinha que ser feito? Será que você desenvolveu as coisas que você precisa desenvolver?
Ou será que você empurrou com a barriga? Será que você não teve olhar, percepção? Se tempo de trabalho valesse alguma coisa, motorista de táxi seria campeão de Fórmula 1. Não é tempo de trabalho, é percepção, é refinamento. Escreve essa palavra. Refinamento. Você precisa se refinar como pessoa. A partir do momento que você começa a se refinar como pessoa, a partir do momento que você começa a desenvolver habilidades de refinamento dentro de você, você vai começar a melhorar. Agora, o resultado ele não vai aparecer por causa de tempo de trabalho. Ele vai aparecer quando você ser sincera nessa lista que eu falei para você fazer e começar a olhar o que você precisa melhorar. Às vezes, você é uma pessoa que guarda muito rancor das pessoas. E aí, o que acontece? Uma pessoa que guarda muito rancor é uma pessoa pesada. Por quê? Porque você fica o tempo inteiro pensando naquilo. O tempo inteiro pensando no que fizeram com você. O tempo inteiro na defensiva. O tempo inteiro olhando e falando que as pessoas fizeram algo errado, fizeram algo errado, fizeram algo errado. Injustiçada. Você vive no arquétipo da pessoa injustiçada. Eu sou injustiçada, eu sou injustiçada, eu sou injustiçada. O que acontece quando você vibra nessa frequência de eu sou injustiçada? Você só consegue enxergar isso. Você se coloca como vítima do mundo. Não que, de certa forma, as pessoas não ajam errado. Claro que agem. Mas você não tem controle. Isso é um trabalho delas. O seu trabalho é fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. Então você não tem que ficar pensando no quão injustiçada você é. Deixa fluir. Deixa ir embora. A pessoa te magoou. Respira fundo. Para de criar expectativa. Você tem que amadurecer a um ponto que, se a pessoa te magoar ou não, ela não faz diferença. Você não se magoa fácil assim, não. Eu não me magoo fácil, não. Deixa fluir, deixa ir embora, paciência, fazer o quê? Tá tudo certo. E a pessoa veio, me desculpa, tudo bem, eu perdoo. Limpo. Você tem que ter um coração limpo. Todas as pessoas que sujam teu coração, colocam peso nas suas costas, elas estão dominando sobre a tua vida. Então isso aqui é uma habilidade muito importante. Você precisa ter autocontrole. Você precisa dominar. Existem duas coisas que vocês confundem muito. Sentimento e emoção. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Você tem a emoção da raiva, você tem a emoção da dor, você tem a emoção do amor. A emoção, ela vem de dentro. O sentimento, ele vem de fora. O sentimento é o sentir. São os seus sentidos sobre aquilo que o mundo acontece no mundo. E os sentidos são falhos. Já ouviu falar sobre isso? Os sentidos são falhos, os sentimentos são falhos. Eu faço alguma coisa por você, com você ou por você, você sente um sentimento. Esse sentimento é algo que te domina. Esse sentimento você tem que controlar. A emoção que vem de dentro, ela é boa, ela é uma energia. Mas esse sentimento que você tem, essas mágoas que você carrega, elas fazem você ficar pesada. Você não avança na vida, por quê? Porque você está o tempo inteiro remoendo o que fizeram com você. Às vezes é uma defensiva lá de trás, dos seus pais, que não te trataram bem, e não sei o quê, você tem mágoa do teu pai. Aí todo mundo que espelha aquele mesmo acontecimento, você fica agindo da mesma forma. Você fica ativando as mesmas coisas que você está acostumada. Enquanto você não se livrar disso, enquanto você não ressignificar essas coisas, não perdoar teu pai, não perdoar tua mãe, perdoar quem for, e ser uma pessoa mais leve, você vai ficar remoendo. Sua vida não vai para frente. Então, pensa comigo. Se uma pessoa conseguiu ter sucesso, você também consegue. Se tem gente conseguindo, você também consegue. Agora, para com essa parada de desistir. Se alguém conseguiu, você também consegue. Você tem que mapear o que está te limitando. É como se você fosse um barco, um navio bem grande, com muita potência. Só que você nem sabe que você é esse navio. Você acha que você é um barquinho velho. Só que esse navio, ele tá cheio de amarras, ele tá amarrado. Aquelas cordas gigantes, não sei se vocês já foram em Porto. É umas cordas assim, bitelão mesmo, nervosa. Amarrada, travando o navio. E aí você não consegue sair do lugar. Tá atracado lá, tá preso, tem a âncora. Para você ter sucesso, a primeira coisa, você tem que descobrir que você é esse navio gigante. Você tem que descobrir a sua identidade, você tem que entender que você é a imagem e semelhança do Criador.
Você tem que entender que você é esse navio gigante que tem um potencial gigante. Essa é a primeira coisa. Você identificou isso? Qual que é o segundo passo? Você precisa começar a desamarrar essas amarras. Porque senão você não consegue sair. Essas amarras são os medos, a vergonha, a necessidade de aprovação e etc. Você precisa aprender a pilotar esse navio. Então você precisa das habilidades, desenvolver o bom trabalho, a técnica moderna, o marketing, vender e etc. Quer dizer, se você desenvolve tudo isso, você vai crescer, é inevitável. A prosperidade é inevitável se você estiver crescendo, crescendo, crescendo. É inevitável. Agora, por que tem gente que prospera e tem gente que não prospera? Porque tem gente que mente para si mesma. Tá lá, em atendimento de mesa, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vai resolver alguma coisa? Não vai. O motorista de táxi não vira piloto de Fórmula 1 por causa de tempo dirigindo. Ele tem que fazer outra coisa. Ele tem que desenvolver outras habilidades. Ele tem que estar em outro ambiente. É outra pegada. Então, você quer ter o sucesso que você gostaria na tua área? Você precisa, primeira coisa, fazer o que eu falei para você. Mapeia todos os defeitos, todas as travas, todas as habilidades que você tem que adquirir e começa a trabalhar em cima disso. Vai ser um trabalho de longo prazo. Mas tudo bem, o longo prazo vai passar do mesmo jeito. 1 ano passa da mesma forma. 2 anos passa da mesma forma. Você estudando ou não. Então, se vai passar do mesmo jeito, se você vai ter sofrimentos do mesmo jeito, gente, sofre por algo que vale a pena. Na vida não tem como fugir do sofrimento. Você não vai passar dessa vida sem sofrimento. Logo, sofra pelaquilo que vale a pena. Sofra pelaquilo que vale a pena. Sabe qual é que é? Às vezes você não vai para frente porque você não tem alguém que nem eu aqui para te dar esse aconselhamento, para dizer para você que você consegue, para dizer para você que se você dominar essas habilidades, você vai para frente, você vai dar certo. Às vezes falta confiança. Às vezes falta confiança de você olhar e falar assim, pô, é isso? É isso? Então quer dizer que se eu desenvolver essas coisas eu vou ter sucesso? Vai. Às vezes falta essa confiança, eu tô aqui para isso. Eu não tô aqui para fazer por você. Eu tô aqui para validar para você, falar, olha, vai dar certo. Vai. Mentoria é legal por quê? Porque você tem um grupo e o sucesso de um valida o sucesso do outro. Você vê uma pessoa que começou depois de você ter o sucesso. Aquele sucesso valida para você, te dá confiança. Aí você vê uma série de pessoas aqui tendo sucesso, vivendo as mesmas lutas. O que acontece? O sucesso de um acaba validando o sucesso do outro. Motiva o sucesso do outro. E assim a gente cresce. A gente desenvolve dessa forma. Você precisa de amizades novas. Você precisa de gente que te puxe para frente. Você precisa de gente que você confie, que bateu o resultado que você quer ter. Por exemplo, você quer fazer 20 mil reais por mês. Você conhece alguém que fez 20 mil reais por mês? Você anda com essa pessoa? Não, não anda. Então é difícil conceber que 2 mil reais é possível quem faz 2 mil reais fazer 20 mil. Sem você andar com alguém é meio inconcebível. E não é um bicho de 7 cabeças, viu? É uma coisa até que fácil de fazer. Não é difícil. O ponto é que você não tem experiência, você não tem alguém que te valide. Às vezes a gente precisa de alguém que valide a gente. É por isso que existem mentores, é por isso que existem mestres, é por isso que existem amigos que edificam realmente, para poder validar para você. Quando valida, fica mais fácil. A pessoa simplesmente olhar e falar assim, ó, você está no caminho certo. Ou então, ó, não está certo. Você tem um norte, você tem um parâmetro. Agora, por que muitas vezes você pensa em desistir, pensa em parar com tudo? Porque você está trabalhando, trabalhando, trabalhando. Você acha que você está fazendo tudo certo, mas na real você não está fazendo tudo certo. Esse tempo todo. E aí você desiste porque você fala, não vai dar certo. Não é que não vai dar certo. É que você não estava fazendo tudo certo. Tempo de trabalho não significa sucesso, igual motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. E muitas vezes você anda sozinha. Você não tem gente para te validar aqui. Esse é o ponto. Aí eu posso levantar mais uma coisa, eficiência de método também. Às vezes você trabalha com umas coisas que não são eficientes. Já aconteceu muito comigo. Eu fazer cursos de coisas que eu precisava fazer, um monte de habilidades, um monte de coisas que não cabia na rotina. Não cabia na rotina, não fazia sentido, não dava tempo. O dia tem 24 horas. E aí tem uma série de ações que você tem que executar para fazer aquilo lá ter resultado. E muita gente mente na internet. Fala de ganhar dinheiro fácil,
fala de ganhar dinheiro no automático, isso aí não existe. Agora, um ponto que eu levanto para você é o seguinte: a gente já teve bastante resultado na área da beleza. Você abre o meu destaque, não só na área da beleza, tenho alunos de outras áreas também. Bom dia, Dila. Mas eu me posiciono bastante na área da beleza. Se abre o meu destaque resultados, meu, dá câimbra no dedo de tanta gente que teve resultado. A gente tem uma técnica simples que cabe na rotina, uma técnica que a pessoa mesma consegue fazer e que diminui muito a ansiedade, porque você tem basicamente um anúncio que roda e trabalha para você. Você não precisa ficar se preocupando em ficar postando um monte de coisas para um dia de cada vez você engatilhar no resultado. Não, o anúncio ele faz isso para você. Você precisa só trabalhar e desenvolver para chegar nesse anúncio, mas é uma técnica muito simples. Então eu levanto mais um ponto aqui para você. Você tem que ter uma técnica eficiente. Você tem que ter um método que seja eficiente. Vamos voltar para a palavra eficiência. Mínimo de esforço, máximo de resultado. Do contrário, você entra numa fórmula de lançamento da vida. É um curso bom pra caramba, é uma técnica boa pra caramba. Mas se você quer vender prestação de serviços, ou se você trabalha prestação de serviços, você vai fazer isso aqui sozinho, talvez não caiba na tua rotina. Porque é muita coisa. Você tem que gravar live, você tem que gravar anúncio, você tem que fazer página de vendas, você tem que fazer vídeo de vendas, você tem que fazer, não é um anúncio, é 30, 40 anúncios. Você tem que gerenciar tráfego, você tem que montar aula, você tem que botar curso no lar, você tem que fazer uma série de coisas, que muitas vezes não vai dar lucro. Muitas vezes não vai dar lucro. Porque você precisa gerir isso aqui muito bem, você precisa de uma habilidade muito boa. Aí eu já vi muita gente entrando em burnout por causa disso. A técnica é ruim? Não, cara, eu devo muito para a fórmula de lançamento, muito mesmo. Mas é uma coisa que não cabe na rotina da maioria de vocês. Não cabe na rotina de uma pessoa que presta serviços. E esse ponto ele precisa ser dito. É importante. Por quê? Porque às vezes você quer chegar na Bahia, só que você está trabalhando algo para ir para o Rio Grande do Sul. Não bate com a sua rotina. Então a técnica que você vai usar, ela tem que ser eficiente para aquilo que você vai fazer. Às vezes você quer o quê? Você quer aumentar a tua agenda, você quer faturar seus 20 mil por mês. É outra coisa. É outra coisa que você tem que fazer. Entende? E às vezes vocês ficam nesse ponto de desistir porque vocês ficam fazendo técnicas que não cabem na rotina de vocês. Vocês veem vídeos aí, aprende a viralizar vídeo. Aí você fica se matando para viralizar vídeo. Aí é um jogo de ansiedade do caramba. Porque a grande maioria dos seus vídeos não vão viralizar. Quando viralizar, não necessariamente vai ter cliente. Porque vai viralizar para nível nacional, nível mundial. Então a técnica que eu ensino para a galera no Agente Escalável é uma técnica que você consegue trabalhar o regional. Você consegue fazer um anúncio ficar funcionando para você por muito tempo. Entende? E o grande ponto de você não ter tido resultado até hoje é que talvez você não tenha uma técnica eficiente. Talvez o seu trabalho não está bom. Talvez a sua técnica não é moderna. Talvez a sua comunicação não está legal. Talvez a sua foto de perfil não está boa. Talvez a sua imagem pessoal não está boa. Talvez você não passe a credibilidade. Enfim, tem várias coisas, vários fundamentos. Eu não tô aqui para te desanimar, pelo contrário, eu tô aqui para dizer para você que a gente precisa olhar para esses pontos para melhorar. Porque a partir do momento que a gente melhora esses pontos, melhora, naturalmente a tua vida vai começar a funcionar. Agora a questão é o seguinte, a maioria das vezes vocês desistem no meio do caminho. Na maioria das vezes, vocês param. Na maioria das vezes vocês olham e falam, não vai dar certo. Aí que tá o problema, não é para desistir, é para você encontrar a solução. E uma coisa que eu falo para você é o seguinte, cara, a gente tem a solução. Abre o meu destaque, você vai ver um monte de gente igualzinha a você que bateu o resultado. Começa a andar comigo. Não é eu que vou fazer você ter resultado, é você mesmo, eu só vou te dar a direção. Começa a andar comigo, participa mais ativamente dessas lives. Me manda um direct, eu vou te dar um primeiro passo que vai ser revolucionário na sua vida. Fala assim, eu estava na live sobre habilidades necessárias, eu quero dar um primeiro passo. Eu vou te dar um primeiro passo, uma coisa de graça, aqui, de verdade. É uma oportunidade. Você quer uma oportunidade? Eu vou te dar uma oportunidade. Você tem que andar com quem tem resultado. Você tem que andar com quem fala aquilo. Não quem fala, né? Quem faz, na real. Aquilo que você quer. Quem bateu o resultado que você bateu. Andando comigo, trabalhando junto, você vai ter pessoas do seu lado
que bateram resultado, pessoas que estão no mesmo caminho. Eu vou estar te direcionando numa técnica eficaz, eficiente, mínimo de esforço, máximo de resultado. E algo que não é só promessinha vazia. Então manda lá um direct pra mim. Eu vou te dar um primeiro passo aqui de verdade. Vai revolucionar a tua vida, tá? E é isso. Vamos encerrando por aqui. A mensagem de hoje é não desista. Não desista. Busque as habilidades necessárias, porque com as habilidades necessárias você vai chegar lá. Você vai ter resultado. Você vai pra frente. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão rapidinho. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes. Pensa só na sua respiração. Para o que você está fazendo um pouquinho. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos desse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradeço imensamente por tudo que tem nos feito. Muito obrigado por mais essa live, mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, nos dê força, energia e nos ajude a não desistir, a continuar, a enxergar, nos dê percepção, nos ajude a ganhar percepção, para enxergarmos os defeitos, enxergarmos os acertos, enxergarmos o caminho. Que cada um aqui venha ter a convicção dentro de si que ninguém faz nada grandioso sozinho. A gente precisa de grupo, a gente precisa de gente, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de, muitas vezes, validação de que o caminho está certo ou não. Que cada um aqui venha ter essa compreensão para acelerar resultados e chegarmos em patamares que nunca batemos antes. Respira fundo. Estica seus braços, espreguiça. Puxa aquela energia de dentro e diz assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, conta comigo. Live necessária. É isso. Necessário é estarmos juntos em união. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Salmo 133. A gente precisa de união, gente. União, força. Eu tô aqui todo dia. Esteja aqui também. Todas as lives eu aviso lá. Não tô conseguindo começar exatamente no mesmo horário, mas eu tô avisando lá no grupo VIP, tá bom? Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas as lives ficam salvas lá. Bom que dá pra desligar a tela e você consegue correr, ir pra academia, etc. E ouvir, lavar a louça. E se você é nova aqui, fez sentido pra você? Manda lá um direct pra mim, fala, participei da live Habilidades Necessárias e eu quero dar o primeiro passo. Eu vou te dar uma oportunidade que de verdade vai mudar a tua vida, tá bom? E é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês e tamo junto.